Olá, muito boa noite a todas e todos. Eu me chamo Rosana Clipe, eu sou museóloga aqui no Museu Antropológico da Universidade Federal de Goiás. Atualmente também sou responsável pela coordenação de intercâmbio cultural da unidade. Essa coordenação, ela tem um projeto chamado Cinema no Museu Sessão de Debate, que já conta com mais de 10 anos de atuação. E durante esses anos foram construídas algumas redes de parcerias com os cineclubes e cineclubistas de Goiânia, de Goiás, e com o desafio de desenvolver estratégias para continuar com a atividade do projeto, bem como as atividades dos cineclubes, principalmente de Goiânia e Goiás. No ano passado, a gente estendeu um pouco mais essa rede, propondo atividades online, que obviamente elas não substituem aquela sociabilidade tão característica, né, dos cineclubes e das sessões de cinema, que eram no Museu Antropológico, com pipoca, com café para o pessoal, mas cria outras possibilidades da gente seguir com esse projeto em atuação no momento que estamos. Então, essa é a nossa primeira atividade do ano, em parceria com o nosso principal parceiro aí, que é o Cineclube Imigração, com essa proposta sugerida pelo professor Francisco Liu, de um ciclo de cinema sobre Alejandro Jodorowsky, onde essa noite a gente vai discutir, a gente vai conversar a partir do filme A Montanha Sagrada, de 1973. Então, vou chamar para conversar com a gente o professor Francisco Lilo. Eu aviso que nós emitiremos certificados de participação, assim como em todas as lives. Daqui a pouco eu vou postar o link aqui ao lado. E é isso. Agradeço imensamente a presença de todas e todos e que tenhamos uma ótima atividade. Professor Francisco, a palavra é sua. Boa noite. Boa noite a todos e a todas, ao público que nos vê. O Cineclube Imigração, junto com o projeto Cinema no Museu, do Museu Antropológico da UFG, começa suas atividades de cinema com um ciclo do diretor chileno Alejandro Jodorowsky. Alejandro Jodorowsky é um realizador que nasceu em 1929. Ele é um personagem que emigrou para a Europa, para a França, em 1952, e praticamente iniciou toda a sua carreira fílmica na Europa. E o que ele faz, ele consegue unir esse pragmatismo europeu com o esoterismo latino-americano, e consegue construir um cinema um tanto feliniano, mas, ao mesmo tempo, com um desgarro latino-americano. O filme que nós escolhemos 3 filmes, 2 dessa trilogia esotérica dele, que é A Montanha Sagrada, hoje, semana que vem, Santa Sangue, e terminamos com A Poesia Sem Fim. A Montanha Sagrada é um filme que foi apresentado pela Chay, que é a nossa convidada de hoje, no espaço, no Cineclube Cabelo Duro. Chay, no momento, tinha 18 anos, e de repente, quando ela propôs, vou fazer um ciclo de cinema, eu vou fazer uma sessão de cinema com Jodorowsky, eu falei, quem? Chay, você tem 18 anos, como você vai passar Jodorowsky? Quem é você para conhecer Jodorowsky? E para surpresa total e geral nossa, Chay conhecia muito bem e bastante bem Jodorowsky. Foi uma surpresa muito agradável que nós tivemos com a nossa querida Chay, que no momento era a nossa mascotinha, porque era a mais nova no grupo, né, que já tinha formado um cineclube, que participava dos eventos conosco. Então, foi muito grato convidá-la aqui para falar sobre A Montanha Sagrada.
Alejandro Jodorowsky, eu mencionava, ele é o diretor chileno, que nasceu numa cidade chamada Tocopilla. Tocopilla é um porto, uma caleta, no Chile chama de caleta, é um porto que não tem nem 200 mil pessoas. Acho que tem até menos de 200 mil pessoas. Jodorowsky me foi apresentado quando, em 1994, eu no cineclube universitário da Universidade de Tarapacá que eu participava, um juiz amigo, pai de uma amiga, senhor Andrés Dias Cruzat, eu quero até mencionar como forma de homenagem, ele, como juiz, ele não podia comprar filmes piratas, então eu era o intermediário, o cara do cineclube era o intermediário de comprar do intermediário os filmes para o juiz. E naquele dia ele pediu A Montanha Sagrada, um filme que depois nós passamos no cineclube também, e em homenagem tanto a Chay como ao Andrés Dias Cruzat, eu tinha convidado a filha dele, a Paula Dias Cruzat, a Paula Dias, né, para que estivesse, mas hoje ela tinha um compromisso também, alguém do cinema. Hoje convidamos para conversar na nossa mesa de debate, o realizador de Brasilândia, do Cineclube Confabuli, Antônio Balbino, um parceiro nosso de bastante tempo, e também convidamos a Chay, do Cabelo Duro, de Aparecida de Goiânia, e temos uma visita internacional, Constança Torres, ela é do Cineclube Alice Vega, que foi um convidado o ano passado, fizemos algumas sessões em conjunto, e para isso fizemos uma mesa bastante plural, uma mesa com jovens, as 3 mesas que nós vamos apresentar, haverá um jovem, um representante juvenil para como se diz, representar os jovens têm muito a dizer. Convidamos um elemento, uma visita, um convidado internacional. Semana que vem, eu e o Nicolás Pianov, ambos chilenos, vamos estar na mesa. E na última semana vai estar o Álvaro Godin, que é um equatoriano do Cineclube MAC. Então, nesse momento, eu dou partida convido o nosso amigo Antônio Balbino para comentar o seu filme. Por favor, Antônio Balbino. Olá, boa noite. Né? Mais uma vez, honrado e obrigado pelo convite de estar, né, com essa galera boa, essa galera de Goiânia, Goiás, né, tá falando sobre... isso, é um encontro, né? Na verdade, é sempre uma conversa, né? Eu acho que o grande lance é esse espaço de conversa. Só por questões de entendimento, o som está sendo bem, a imagem está boa, só para... Tá bom, ótimo, beleza. O Lilo, a quem eu chamo de Chico, né, assim, e já temos já um relacionamento já há um certo tempo, né, Chico? Já temos já um relacionamento, entenda como vocês quiserem, já há um bom tempo. Fico agraciado pelo convite e de antemão eu digo que toda vez que me quiser, viu, Chico? Estou aqui para a gente conversar. Falando a respeito do filme. Vou tentar ser breve, vou ser um pouco mais rápido, tá? Para dar espaço para os colegas falarem. Sim, eu estou muito curioso pelo que os outros têm a falarem. Jodorowsky tem Jodorowsky, né? Jodorowsky, não sei como se pronuncia, tem uma característica bem peculiar assim, dentro do cinema, né? Ou você gosta muito ou você detesta muito, né? Assim, eu acho que ele está nesse cânone invejoso, né? Assim, que não existe unanimidade em relação a ele. Quando o Chico me convidou para fazer para comentar o filme,
Para mim, eu citei primeiro pela amizade que eu tenho com o museu, com o Chico e com essa possibilidade de conversa, e a outra porque eu achei que poderia ser um momento de exercício, sabe, assim, a- do próprio entender cinema, né? Porque muito de cara eu não consigo gostar muito do Rodorovsky. E aí o exercício foi esse, separar o gosto pessoal daquilo que eu gosto, daquilo que eu falo que não é, não me, não me afeta, não me traz para a parte cinematográfica, né? Bom, de cara já posso dizer que esse filme eu não gosto, né? E aí eu sei exatamente por que eu não gosto. Eu acho que tem uns exageros de semântica. O filme é extremamente simbólico, né? Nas suas atuações, na forma de colocar a imagem, na forma de se colocar como um contraponto imagético de discussão, né? Eu particularmente não gosto. Não gosto porque eu acho exagerado umas atuações, né? E não é uma questão moralista, porque quem me conhece sabe que eu estou fora dessas questões, mas eu acho um exagero. E aí, sabe, Chico, eu estava revendo alguns filmes, outros filmes dele e da década de 70, né? É uma questão que foge ao nosso pensamento contemporâneo, né? Na década de 70, o mundo estava muito livre, né, digamos assim. Né? A gente estava acabando de sair das questões da questão hippie, né? É uma questão que o mundo estava cada vez mais livre, pílula de anticoncepcional, faça amor, não faça guerra, enfim, havia um outro momento de libertação. E talvez seja esse, talvez, a minha maior dificuldade eu quanto pessoa, né? Por enquanto estou falando quanto, quanto consumidor de cinema, né? Eu tenho imensa dificuldade, sabe, assim, de encarar certas questões que tá no filme, né? É isso. Falando diretamente do filme, né? E quando a gente fala do filme, quando a gente vai falar diretamente do filme, é o contrário de tudo aquilo que eu falo do que eu não gosto. Eu adoro filmes que têm como principal mote o filme uma questão simbólica, uma questão diegética, usando um palavreado acadêmico, sabe? Eu adoro quando a diegese nos faz com que a gente esteja dentro do filme, né? E acho que o filme, dentro das suas provocações, traz essas questões, né? Para o outro lado também, pensando que o filme, embora tenha sido feito na década de 70, 73, ele tem questões completamente atuais para o nosso pensar, né? Se a gente, como exemplo, se a gente hoje está discutindo questões armamentistas, questões de posse e porte de arma, quem pode ou não ter arma e por que ter arma, o filme traz uma resposta prática para isso, né? Se você tem um pensamento não consumista, o filme traz uma reflexão sobre isso. Se você tem um pensamento de questionamento sobre a questão da arte, o filme traz um questionamento importante e interessante, né? Se você tem um pensamento, inclusive religioso, né? Essa questão dele associar várias imagens ao cristianismo, embora várias cenas chega. Eu não sou cristão, mas várias questões que ele chega do cristianismo chega a ser desrespeitoso, né, para a religião. Isso eu acho extremamente interessante no seguinte ponto, que ele traz esse ponto para debate, sabe? Uma coisa que é bem típica da nossa história, do nosso histórico de cinema,
os filmes não blockbusters, os filmes que têm uma concepção do mundo da década de 60, até a década de 80. A partir da década de 80 isso muda um pouco. Mas na década de 70, a gente tinha uma pouca visibilidade da narrativa ocidental, sabe? E seus questionamentos. E Jodorowsky, dos filmes dessa época, dos filmes até da década de 80, 80 e alguma coisa, os filmes levam uma narrativa muito mais ocidental, aliás, oriental, do que ocidental. E talvez seja essa a minha estranheza, e talvez seja essa estranheza que eu vejo nos documentários e filmes, né, e de maneira geral, a respeito dessa época, né? Bom, eu disse que eu não sou cristão, mas também não sou uma pessoa esotérica, né? Eu acho que muito dos símbolos que estão lá no filme é restrito para quem entende um pouco dessas questões, né? Bom, ele é um tarólogo, eu não sei como é que é a palavra a respeito disso, mas quando você joga no Google e vê as referências dele, ele tem essa referência muito forte do tarólogo. Você pode me colocar... tá. Outra coisa. Ele tem essa referência muito forte do tarô, né? Inclusive, a parte alegórica do filme tem essas referências do tarô. Talvez essa seja uma questão que eu não tenha embarcado muito nessa primeira parte, né? Esqueci de dizer que o filme, para mim, tem duas partes muito distintas, né? Porque a partir do momento que eles vão para a montanha, o esoterismo existe essas questões, mas que são ditas e faladas e mostradas de formas muito mais ocidentais, muito mais gerais do que necessariamente uma questão do tarô e seus símbolos, né? Eu fiquei muito, sabe, pessoas e Chico, já que foi o Chico que me convidou para estar aqui. Eu não sei se esse é um filme que eu recomendaria para as pessoas, pela sua complexidade, pelas suas, de forma inclusive muito proposital, das suas dualidades, né, inclusive morais, né, do que o filme apresenta. Mas é um bom filme, no final das contas, assim. E aí eu estou tirando a minha parte pessoal e a parte de quem estuda cinema, de quem gosta dessas relações do cinema. É um bom filme a partir dessa perspectiva, que ele traz questões extremamente fortes e contundentes no seu falar e no seu linguajar, buscando símbolos para sua narrativa, né? E a ousadia, né? Eu não sei se a comparação é muito válida, né? Mas me remeteu muito o filme do 120 Dias, Sodoma e Gomorra. Eu não sei se os dois foram feitos na mesma época, mas eu acredito que esse ar libertário, né, do início da década de 70, pode parecer a isso, né? Pode ser mais fácil essa compreensão, e talvez seja isso, né? Talvez essa contestação corpórea, né? Porque é sempre o corpo, é sempre o sexo, é sempre o nu, é sempre os orifícios, é sempre a forma de chegar ao mundo a partir do corpo. Talvez isso seja uma coisa muito própria de um cinema muito próprio dessa época da década de 70. Bom, para terminar a minha fala, esse momento de fala, eu digo que é um filme que me é dual, sabe? Que me é bipolar. Porque, pessoalmente, eu não gosto do filme, mas de maneira simbólica e cinematográfica, e buscando um tipo de cinema que eu gosto muito, sabe? Que é o cinema de provocação, de ousadia, de contestação, de buscar elementos que a gente tem que necessariamente
botar para jogo, para discussão, é um ótimo filme, né? E ele sendo um ótimo filme, esse filme específico ser um ótimo filme dentro dessa linguagem, eu proponho que se assista os outros filmes, né? Eu não sei se os filmes dele é um panorama do mundo, mas eu acho que de repente, um bom ponto de partida para se discutir o mundo contemporâneo. Eu acho que é isso que eu tinha para falar. Estou aberto para falar, para estar a perguntas, viu, Chico? Beleza, Balbino. É muito interessante essa colocação que você faz, porque eu sempre menciono, você sabe que eu sempre menciono nas oficinas, de que a primeira questão que você tem que analisar quando você assiste um filme é gostei ou não gostei. Muitas vezes o gostar, ele assim, me encantei do filme, pronto, e você não elabora e não produz muita coisa. Mas quando você diz não gostei, por que não gostou? O que te incomodou? E esses elementos, eles são muito enriquecedores, porque ali você vai pegando toda a tua bagagem emocional, cultural, intelectual, e aí você vai dizendo, olha, o que você fez agora é um exercício maravilhoso, né? Há algumas polêmicas com relação a esse filme. Esse filme foi financiado, um dos financistas foi o George Harrison, que era um dos Beatles, né? E ele queria fazer o iniciado. Só que no filme tem a cena onde o mestre lava o ânus do iniciado. Isso. De Jesus. Não é qualquer um, o simbólico a Jesus. Sim. E o George Harrison falou: não, isso não vou fazer. E o Jodorowsky, ele menciona isso numa entrevista que ele faz, ele diz, cara, se eu coloco o George Harrison no filme, esse filme teria bombado. Mas como eu não queria, eu não queria corromper a minha criatividade artística, não aceitei. E o filme acabou virando um filme de culto, onde pessoas como a Chay assistem, que eu acho isso fantástico, né? Eu tava na livraria da Reserva Cultural, na Avenida Paulista, e uma menina de 23 anos procurando filmes do Jodorowsky. Eu falei, cara, essa moçada... E aí é uma das explicações por que eu escolhi Jodorowsky para começar nosso ciclo. Porque com essa pandemia que estamos aí presentes, nós estamos Jodorowsky mesmo, entendeu? Nós precisamos, talvez, uma percepção de uma visão diferente. Eu acho que Jodorowsky, mesmo ele e os seus filmes, ele fala muito de violência, que é isso que você está mencionando. Ele fala de 4 elementos que eu acho que são fundamentais. Primeiro, a magia, a poesia, o amor e o cinema. É tanto que esse filme, quando ele termina, ele diz, vocês acham que isso é magia? Não, isso é cinema. E ele pede para o câmera fazer um zoom out, e aí aparece toda a equipe de produção, e eles começam a rir. Essa imagem, ela é fantástica. Então, assim, nesse período de pandemia, nós temos que ter fé, que é a magia, temos que ter amor, poesia, sem poesia não há encantamento, e cinema, que eu acho que ajudou muita gente a acompanhar esse primeiro período de quarentena, e espero que continue ajudando esse outro período, né? Obrigado, Rubino. Eu vou uma coisa, rapidinho. Né? Inclusive, essa relação, assim, a hora que eu falei que talvez o mais interessante, no meu modo de ver, é a coisa da montanha, sabe? Já que você está bebendo, também eu vou tomar minha água. Essa coisa que eu acho mais interessante é a parte da montanha. Inclusive, eu acho que, de repente, é a parte mais próxima, gente. Sabe? Porque, embora há o misticismo, há também um quê de afeto ali, sabe? De escolhas pelo amor, né?
A hora que um desiste e fala, não, vá, que chega lá, que ele chama a prostituta do chimpanzé. A hora que chega a prostituta do chimpanzé, ele fala, não, vá revolucionar o mundo por uma outra magia, por uma outra forma, que é a forma do amor, sabe? Então, assim, é por isso que eu divido o filme em dois momentos bem pragmático mesmo, sabe? Assim, é o momento até a jornada da montanha, né? Que aí eu acho que é mais próximo, sabe? Inclusive, eu acho que até onde ele é menos violento. Você usou violência. Então, eu vou manter essa palavra. Onde ele é menos violento com as instituições, com a religião, com o momento e com o humano, né? Porque é isso, né? Assim, eu disse que menos, não disse que não deixa de ser, né? Mas esse momento é que ele deixa de ser menos, sabe assim? Que ele deixa da corporação, eu acho que é isso. Que a montanha realmente é uma busca pelo humano. Porque até então era Urano, era Vênus, era não sei o quê, e tudo era do meio corporativo. Não era do humano. Não sou eu que sou egoísta para ter as melhores roupas, não, sou eu que faço as melhores roupas. Não sou eu que estou querendo ter a minha arminha, não, sou eu construindo armas, né? Não sou eu que, enfim, né? Não sou eu que lido as minhas decisões a partir da luxúria, sabe? É isso, né? Eu acho que a segunda parte, que talvez a parte que mais me interessa, inclusive, né? Porque, e aí de maneira muito pessoal, sabe, assim, nossa, eu acho horroroso pegar um anão sem braço e ficar chutando, sabe? Isso visualmente me incomoda, sabe? Assim, um anão que não tem a parte de um pé, não tem a parte de mão. E mais interessante ainda é quando ele, nos rituais... Outra coisa, os rituais de iniciação, eu já passei por algumas iniciações em alguns lugares. Essa coisa de largar o que você deixou para trás, e aí a coisa do anão, lá no lago, sabe? Você imagina o anão, vê o anão e joga o anão no barco, isso é simbólico para a maioria pelo menos até onde eu conheço, para a maioria das religiões. Você largar o que é para trás, né? É o tema da mochila, né? É o tema da mochila que você vai carregando, que você tem que se desvestir e... Não. No próprio cristianismo fala, né, assim, deixa pai, deixa mãe, deixa filho para seguir aquilo que lhe é a verdade, né? E, enfim, esse é um versículo da Bíblia. Então, eu acho essa segunda parte mais interessante por isso, sabe? Assim, porque deixa de ser o coletivo, né? A indústria, a violência, como o cara lá que é o policial, a questão das artes, deixa de ser coletivo, né, e passa a ser individual, né? Basta lembrar também que o eremita é o Rodorovsky, né? O personagem, ele faz ele mesmo. Então, e aí eu fico muito em dúvida se essas experiências que ele faz em todos os filmes, não é só nesse. Para mim, assim, eu já vi... o que me chegou do Rodorovsky é que, para mim, é essa busca pessoal do autoconhecimento. E não é porque ele é uma pessoa... Não, é porque ele é um ser místico, né? Sim. Possivelmente uma pessoa que... E não há nenhum juízo de valor do que eu vou falar agora, por favor. Não estou julgando ninguém. Talvez. Mas, assim, a pessoa que que trabalha cavando o buraco para sentar meu fio. Sabe meu fio? Aquele bloco de cimento, né? Talvez ele, meio-dia, num dia de trabalho intenso, talvez ele não pense isso. Mas um esotérico que está com a cabeça para um outro lugar, para uma outra, inclusive com outras possibilidades, né? Inclusive com outras questões menos diretas de sobrevivência, né? Tem essa possibilidade de pensar. E aí, só para encerrar também de verdade essa primeira participação, né? É também um questionamento, né? Assim,
Até onde eu, como uma pessoa, um construtor, uma pessoa que senta meio fio, né, de labor direto, não consegue pensar em questões tão não diretas, né, quanto essa coisa de alcançar a imortalidade, né? Mesmo que, e aí que eu acho que é a grande sacada do filme, né? Mesmo que essa busca da realidade é inútil. Porque depois, né, ele fala isso, né? A questão da cena. Você quer a realidade? Zoom, isso é um filme. Cadê? Eu tô focado aqui. Ok. Isso é um filme, né? Isso não é realidade. É quase, sabe, Chico? Pensando aqui agora. De repente, é quase dizer: eu só procurei inútil, maluco. Porque sempre vai ter. E aí eu faço um paralelo muito genérico com um filme do momento agora, que é o Soul, sabe? Que é o filme da Disney, que tem lá, fala, olha, qual é o seu propósito de vida? Não existe propósito. É isso que o Soul fala. Que é isso que, de repente, que o Rodorovsky falou nos anos 70. Cara, quer essa busca da realidade da coisa? Não existe, maluco. Iluda-se com o que você quiser, com a indústria de arma, com a indústria da arte, com a indústria, enfim, todas as coisas, os nove, né, os nove pilares do mundo, se iluda com tudo isso, mas sabe que isso, maluco, se fudeu. Não existe. Ô, Balbino, vamos dar espaço agora. Encerrei. Convido, então, a Chay, por favor, porque senão a gente vai... Chainha, se apresente e a tela é toda tua. Boa noite, eu sou a Chay Cauana. Vocês estão me escutando bem? Tá tudo ok? Legal. Há um tempinho atrás eu tinha um cineclube Cabelo Duro, aqui em Aparecida de Goiânia. O Lilo me ajudava muito e eu sempre propunha filmes diferentes, filmes que saem dessa linha assim cotidiana que a gente sempre vê dos filmes, né? Aquela coisa clássica e clichê. Sempre gostei de trazer filmes que chocam mesmo, né, as pessoas e que traz, acima de tudo, questionamentos, lições que a gente fica pensando, poxa, o que esse diretor quis dizer com isso? E nesse filme do Alexandre Jodorowsky, ele fala muitas coisas, ele traz muitas simbologias, isso que eu amo. Engraçado que bem as coisas que o Balbino falou que não gostou, foi que eu gostei, que foi toda essa simbologia que ele usa. O Alexandre Jodorowsky, para quem não sabe, ele foi uma das primeiras pessoas que interpretou o baralho de tarô aqui no Ocidente. E ele tem até um livro, que é O Caminho do Tarô, muito famoso, um clássico. Leitura indispensável para quem gosta, né, de tarô, enfim. E ele pega esses 7 elementos do tarô, que são representados por os 7 planetas também, que são essas 7 pessoas que ele leva para a montanha e que lá rola todo esse processo, né, de iluminação, de desapego da matéria, o que eu acho muito legal. Essa crítica também a Jesus também é muito forte. É como se Jesus acordasse, olhasse em volta e visse tudo que virou, tudo que eles pegou do ensinamento dele, distorcesse assim, virasse de cabeça para baixo. E aí dá para perceber que ele fica meio chocado, meio assim... Parece que ele fica sem rumo, né? Esse personagem, ele é um personagem bem vago, assim, enquanto os outros têm já uma personalidade bem definida, assim, e um jeito, né? Esse personagem de Jesus, ele fica meio vago, assim. A gente não sabe o que ele faz exatamente, assim, no início. Tem aquela hora que ele sobe numa torre, né? Que é como se ele tivesse interessado em alguma coisa. E aí chega lá, como se ele tivesse interessado em ouro. E aí o Alexandre Jodorowsky, ele dá o ouro para ele, né? Mas aí ele traz esse desafio para ele, né? Fala, vou te dar o ouro, mas você vai ter que passar por esse processo e tudo mais. E no final,
no final, assim, né? Na metade do filme, quando ele vai embora com a prostituta e o macaco, eu acho que é como ele desse, assim, uma manutenção nessa ilusão, sabe? De um... Como que eu posso dizer? Uma pessoa que veio para realmente nos trazer uma palavra, né? Um ensinamento. E aí ele meio que, acho que ele dá um respaldo, assim, e dá uma oportunidade para Jesus viver outras coisas, sabe? Uma vida talvez mais leve, uma vida melhor, uma vida que talvez ele se conecte mais com o amor, consigo mesmo. Então, eu achei muito legal. O exagero que ele faz também, em todas as cenas, eu acho que é bem cômico assim mesmo, sabe? Eu acho que é exatamente a intenção dele é de chocar e causar, assim, um certo impacto visual nas pessoas, né? Para que aquela imagem reverbere na cabeça das pessoas e façam elas se questionar do porquê daquelas imagens em si. Tem as imagens que são bem fortes, assim, principalmente na época teve um certo probleminha com os defensores dos animais, que é uma parte que ele coloca uns cachorros para brigar, que é bem no início do filme. Tem também uma representação da conquista do México, que eles colocam sapos vestidos de soldados do México e os calango, não, acho que é lagarto, vestido de índios nativos. E aí rola aquele massacre, aquela coisa toda. Então o filme ele tá cheio de, sabe, de simbologias, de pequenos fragmentos que ele vai trazendo. Essas pessoas que ele leva para montanha, cada pessoa é representada por um pecado capital também, né? O Balbino falou sobre isso. E é muito legal, é como se ele apontasse, assim, coisas que a gente está vivendo muito hoje em dia, sabe? Que é essa coisa de embelezar tudo, sabe? Achar tudo meio que natural, né? Algumas coisas. Mas também, por outro lado, em contrapartida, também é muito atual porque tem muita gente buscando esse despertar, né? Muita gente se conectando mais com a sua essência, em busca dessa montanha sagrada, né? Mas o que eu achei, assim, o ápice do filme, no finalzinho, que ele, tipo, mostra tudo, e é como se ele desse um tapa na cara da gente, que ele mostra, assim, como se tudo que a gente viu no filme, na vida real, ainda é um pouco pior, sabe? Então a gente tem que, tipo, ter atenção, dar mais atenção para a realidade, e acho que a mensagem dele é muito do amor mesmo, para a gente dar mais atenção para a realidade, com mais amor, com mais empatia, com mais conexão com a gente mesmo, né? E é isso. Alguém tem alguma pergunta? Obrigado, Chay. Acho que os elementos que você mencionou são fantásticos com relação à percepção do jovem, né? Alguém jovem assistir um filme como esse. Eu estava vendo aqui a Beatriz, do Cineclube América Nostra, ela falando que é um filme psicodélico, né? E, assim, o Jodorowsky fala que ele trata de suplantar o surrealismo nos filmes dele. Mas, assim, ele é um filme muito impactante, chocante. Lembrando que naquela época, e no ano de 73, eu não sei no período que foi feito, e a Cone pode falar daqui a pouco, foi justamente o golpe militar do Pinochet. Em setembro, foi feito o golpe militar nessa época, onde a matança foi muito forte. E quem vai assistir a Poesia Sem Fim vai ver que o Jodorowsky ele sai do Chile por causa da chegada de um ex-ditador, que é o Carlos Ibáñez del Campo, no ano 52. Ele vai assumir o governo, e Jodorowsky diz, pelo menos na Poesia Sem Fim, eu não vou ficar num país liderado, governado por um ditador. É a mesma coisa que aconteceu no Brasil, quando Vargas assume de 29 até 45,
e depois ele volta ao poder em 50, olha, a mesma data, ele volta ao poder em 50 como um presidente civil. Mas o Vargas foi um ditador. As cárceres do Vargas foram totalmente. Vargas, ele inovou na tortura no Brasil. Quem assistiu o filme Olga viu que ele se aliou com os nazistas na época da ditadura. Então, mesmo o cinema do Jodorowsky sendo um cinema surrealista, ele traz uma vertente que é essa que você fala dos calangos, dos lagartos, da descoberta, da violência em si, ele coloca isso na temática da sua cinematografia. Isso é a vida, isso é o mundo, um mundo de violência. Chainha, muito obrigado. Vamos passar. Precisando, me convida sempre. Você sabe que é um prazer para mim participar, viu? Você vai voltar, espera um pouquinho. Eu vou convidar a Connie. Constanza Torres é uma representante do Cine Clube chileno. Va a hablar en español, por favor. Vamos a entender, porque somos muy receptivos. Por favor, Connie. Tú. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Adelante, por favor. Cuéntanos tu percepción con la película. ¿Perdón? Cuéntanos tu percepción de la película. Y preséntate también. Bueno, soy Constanza Torres, soy directora y guionista, y trabajo también como moderadora en Cine Club Alicia Vega desde hace un año ya. Un cine que se dedica a analizar y a compartir películas con perspectiva de género, y desde ahí también iniciamos todos nuestros diálogos. Bueno, sobre la película en sí, estaba escuchando lo que decían los compañeros y reflexionaba sobre esta idea de que la película, más que una película, es como un conjuro, así lo llama Jodorowsky, que pretende cuestionar los prejuicios y las ideas establecidas sobre el arte y sobre la vida, más allá también sobre la existencia. Todas las imágenes contienen elementos extraños, a veces preciosos, como ese pájaro que salía del corazón del hombre baleado, pero también muy extraño, hay algunos muy extraños y más que nada incómodos. Se vale de esta simbología para presentar la violencia religiosa, sexual, institucional, que todavía están presentes en nuestra sociedad, en todas, yo creo. Esto hace que, para mi gusto, una dualidad súper atractiva por un lado, por la visualidad, los colores, la forma de componer, esta percepción del tiempo que no es la habitual porque no sigue las lógicas convencionales de la narrativa, sino que va presentando una asociación de imágenes que aparentemente no tienen mucha relación unas con otras, lo que resulta un poquito, bastante inquietante como a la hora de verla, es a ratos incómoda, pero también nos obliga a pensar y cómo a entender de una manera distinta las imágenes, los símbolos religiosos. A mí personalmente me hizo ruido la utilización de los cuerpos, como en varias situaciones había un otro afectando el cuerpo de otra persona, mediante los distintos tipos de violencia. Eso a mí me chocó un poco. Ahora creo que como hablaban Chay, y también nos hace pensar de otra manera el cine y la vida, como también nos desprendemos de lo que nos enseñaron desde siempre, como lo bueno y lo malo, la religión. Me quedé pensando en eso. Gracias, Connie.
Voy a pedir a Balbino que entre ahora más o menos unos 5 minutitos para que hacemos una segunda rodada de unos 5 minutos para que cerremos un poquito lo que queremos, acrescentemos algo. Balbino, tu pode falar? Você tem que ligar o microfone, Balbino. Balbino não está aí. Balbino, você está aí? Bom, acho que não está. Bom, há algumas apreciações que vocês mencionaram. Eu acho esse filme... Eu realmente adorei esse filme quando eu assisti, mas justamente por essa diversidade de imagens que ele apresenta, essa divisão que o Balbino mencionava, de duas partes, eu diria até tem muitas mais partes, né? Todos os rituais e todas as situações que a gente percebe no filme, ele apresenta novas perspectivas. Balbino, você vai entrar? Vamos lá? Acrescenta mais, Paulino. Balbino? Então, não, eu acho que é isso, assim, né, colaborando com o que as colegas falaram, eu ainda mantenho, sabe, Chico, um ponto bom que você me falou foi a questão dos rituais, sabe, Chico? Eu acho que essas questões do simbólico, essas questões do que possa vir a aparecer, né, acho que são pontos muito mais importantes para a gente talvez entender o que seja a sociedade, que seja o mundo, né, capitalista, basicamente capitalista, que é uma crítica bem contundente a ele, a essas questões, assim. Embora eu goste muito dos rituais pagãos e que está no filme, né? Eu acho que isso pode parecer mágico, mas são referências bem diretas ao capitalismo. É por isso, talvez, e aí, aonde eu faço paralelo que esse filme pareça ser muito atual, né? Nas questões, sabe, assim. E eu chamo uma atenção muito maior a questão das armas, né? Que é uma coisa que a gente não gosta tanto. Bom, eu não gosto nada, né? Mas... e essa crítica armamentista, né? Isso, eu acho que a gente tem que dar uma atenção maior à parte simbólica que é o filme através dos rituais, né? E cada ritual com uma crítica, cada ritual com uma forma de contrapor ao mundo, né? Eu imagino que seja contra o mundo da década de 70, né? Mas que de maneira muito, muito dura nos parece agora, né? Dos anos 2020 e alguma coisa. Eu acho que é isso. Uhum. Bom, você fala sobre a questão cinematográfica, é muito interessante, porque depois, nós vamos ver que alguns diretores vão, eu não sei se copiar, não sei se você assistiu o filme Bird, que trabalha o Nicolas Cage, daqueles soldados que voltam do Vietnã, e tem um que acredita ser pássaro. Quando a gente assiste o Santa Sangue, também tem um personagem que é o filho, na verdade, o filho do Jodorowsky. Jodorowsky trabalha com só filhos dele no set. E você vê imagens do filme Santa Sangue em outros filmes, como você vai ver referências cinematográficas utilizadas de outros diretores dos filmes de Jodorowsky. Como eu mencionava, Jodorowsky se transformou num cineasta de culto. E também ele é uma certa referência, né?
Há um documentário, alguém colocou num grupo, um documentário chamado Configuração Jodorowsky, e ela mostra todo esse trabalho que a gente vê, que vai ver nos filmes dele, tudo isso está nesse documentário. E tudo isso faz parte da cinematografia, todo o elemento dele, toda a cosmovisão dele está dentro da cinematografia dele. E acho que isso é fantástico, porque ele começa a seguir modelos, ele vai criar padrões para serem copiados. Eu acho que, nesse sentido, Jodorowsky, ele colabora muito na cinematografia até mundial, né? Bom, eu vou chamar a Chay para ela complementar mais alguma coisa aí. Pode falar. Você está com mudo. Não, você continua mudo. Pronto, voltei e sou audível agora. Não, eu acho que é bem isso, sabe? Assim, eu acho que o Jodorowsky, inclusive, e aí vem a minha fala inicial, sabe? Assim, você gostando ou não gostando dos filmes dele, sabe? Assim, ele tem algo a dizer, sabe? Ele tem algo universal e atemporal para ser dito, né? Ele te impacta, ele te choca. Ele te choca, né? Mas ele te choca com uma realidade, mas aí vem uma das teorias, né? Que é que o mundo, que o tempo roda em espiral, né? Que as coisas vão acontecer. Aconteceu em 70, aconteceu em 40, e vai acontecer em 2022, vai acontecer, né? É isso, eu acho que o Jodorowsky é um diretor, no mínimo, interessante para você ver. Né? Se você vai gostar ou não, isso já são outras coisas. Um outro elemento, Balbino, que eu acho interessante é que, provavelmente, esse filme não passaria pela censura hoje. Pela grande presença de crianças nuas, em relação às crianças, pela prostituta de 12 anos que aparece no filme. Sim. Né? Então, e provavelmente uma intervenção religiosa. Lembra que a Última Tentação de Cristo, ela foi censurada em 88. Não Sim. Foi agora, não foi em 70, em 88. Aqui no Brasil, o juiz de São Paulo conseguiu fazer com que o filme não fosse exibido, o filme do Martin Scorsese. E o Jerusalém Marie, também ele foi censurado porque tocavam questões religiosas. Esse filme de 73, que toca todas essas questões religiosas, ele ainda é permitido. Ou seja, como ele circula em espaços muito alternativos, provavelmente não vai sofrer censura. Mas esse filme ele poderia ser muito censurado. Provavelmente também pela politicamente correto, né? Ele foi exibido e aplaudido em Cannes, né? Então, assim, não é qualquer lugar também, né? Aquele foi exibido, né? Ele teve uma boa circulação, ele teve uma boa visibilidade, né? Sim. Eu acho que muito mais era para ser não gostado, mas ele teve uma grande visibilidade. Sim, sim. Tá, isso mesmo. Vou passar para a Chay, então, para ela completar, e espero para você concluir depois, beleza? Chainha, aquilo que faltou você dizer. Não sei se faltou alguma coisa assim. Eu sou uma defensora, né, do Alejandro, eu gosto muito da estética dele, da fotografia dele, também dos elementos que ele traz. Eu acho que ele é muito necessário para o cinema atual, principalmente. Acho que ele inspira bastante, né? Porque ele traz, querendo ou não, ele traz uns efeitos especiais
sem usar o efeito especial, sabe? Ele tem esse poder de causar sentimentos na gente. E isso é uma coisa que eu gosto muito. Meu diretor favorito é o Gaspar Noé, então só por aí você já pode saber, eu gosto bem dessa temática de filmes que chocam. E o que eu fico achando engraçado é porque normalmente filmes de ação tem várias cenas que, sabe, rola cenas de violência assim, que às vezes a pessoa até explode em 1000 pedaços e ninguém fala nada. E só porque é um filme assim que traz elementos que, querendo ou não, como que eu posso dizer, elas meio que vai lá na moral, né? Elas dão uma cutucadinha naquela moral, naquela coisa dos bons costumes e tudo mais. Então, eu acho que é nesse ponto aí que esse filme fica tão polêmico, né? É isso aí. É isso aí. Qual a cena que mais te impressionou no filme? Ai, são tantas, é meio difícil escolher, mas uma das minhas favoritas é aquele plano de fundo, quando o personagem que representou Jesus, ele sobe na torre, e aí ele vai atravessando aquele saguão e vai aproximando assim. Aquele plano de fundo é maravilhoso, aquele cenário, aquele arco-íris, assim, sabe? É uma coisa que meio que te teletransporta para outro mundo, porque lá fora tá rolando um caos, assim, aquela coisa, gritaria, e aí quando ele entra lá, aquele, sabe, parece um limbo, assim, de paz e aquele som, assim, né, tipo, aquele silêncio restaurador. Eu gosto muito daquela cena. Mas tem várias cenas que são ótimas. É É uma difícil. cena que eu achei interessante, que é a cena dos turistas americanos que chegam quando estão matando os estudantes, né? E aí tá turistas tirando foto, eles entram lá e de repente um soldado pega e começa a estuprar a turista. E em vez do marido dela e delas ficarem chocados, não, eles começam a tirar foto, e tira foto. Começa a gravar, né? Uhum. Sim, Que aquela... é um pouco essa questão atual que nós temos do selfie, da internet, e que tudo tem que ser maravilhoso. Ó, você está sofrendo, mas ó, tá lindo, maravilhoso. Uhum. Muito atual, né? Muito mesmo. Muito atual. Tem uma outra cena também que é muito incrível, que eu fiquei assim, nossa, como que eles fizeram isso? É aquela que tem as prostitutas, né? Aí vai aquela prostituta mais novinha e ela tem um velhinho que vai e tira o olho, assim, põe na mão dela. Eu fico, meu Deus, tipo, como que foi para aquela criança fazer uma cena daquela, né? E assim, a simbologia que aquilo traz é muito forte. Pô, eu acho que assim, você pode não gostar de Alexandre Jodorowsky, mas você tem que, no mínimo, respeitar e reconhecer o quão grande ele é e quão genial ele é em fazer um filme assim, que a cada minuto você é bombardeado por referências e simbologias e coisas que fazem tão sentido até nos dias de hoje, né? Sim, sim. É maravilhoso, maravilhoso. Vou chamar a Connie para ela completar, eu te convido para o final, para o encerramento. Connie, bueno, cuéntanos lo que quieras mencionar con relación a lo que quedó pendiente. Sí, me quedaba pensando como en la experiencia de ver la película, cómo el protagonista vive estos rituales, que además, bueno, son una crítica a la sociedad capitalista, pero también es como que de alguna forma uno está sumergido en esos rituales. Entonces es como inevitable tener una sensación muy a nivel personal, como cómo siguen operando los planos y cómo uno entiende esa realidad. Pensaba también a mí lo que yo decía que me había chocado más era como esta dominación de los cuerpos, en específico de los cuerpos femeninos, que son varias veces tratados como objetos que se pueden tocar, pintar, mover,
a mí, la verdad, lo mismo que decías tú de la turista que era violada en la calle y como que todo era muy normal, a mí no me parecía normal, de hecho me chocó y también lo de la prostituta que era una niña. eh, Creo que con ese tipo de cosas yo no estoy de acuerdo. A mí me impactan ese tipo de cosas. Ahora, si uno piensa en el resto del ritual, de la estética de la película, hay un montón de cosas que son alucinantes. Eh, y que hacia el final como que uno va de alguna manera completando estas piezas eh, para cuestionarse también las creencias y cuestionar como el mundo en que vivimos. De todas maneras, claro, uno sabe que todas estas violencias existen y que son parte del mundo donde vivimos. Claro. Ahora, lo que es interesante, encuentro yo en este momento, es como, pese a que todos tenemos distintas opiniones, abre debate, y en ese sentido encuentro que es un buen ejercicio visitar esta película y compartir opiniones. Uh-huh. Alejandro Jodorowsky habla mucho de la imagen femenina y masculina, y cómo el hombre tiene una imagen femenina y cómo la mujer tiene una imagen masculina. Había en uno de los comentarios que hubo en un grupo que justamente habían colocado un afiche de la película. Ahí yo mencioné justamente que íbamos a pasar a hacer el debate. Hubo un comentario que me pareció muy simpático en el sentido de simbólico, no simpático que bonito, no. El afiche de la película son las dos mujeres. Cuando empieza la película, el maestro desnuda a dos chicas y le corta el pelo. O sea, eso hacían los nazistas en la época de, o sea, hacían los partisanos cuando agarraban a las chicas que eran colaboradoras de los nazistas, ¿no? Como una forma de castigo, tanto en Italia como en Francia. Y es una violencia. Y el comentario del chico era, eso exactamente machista. O sea, la película, estamos hablando de 1973, yo mencionaba de la fecha porque para nosotros chilenos es una fecha importante. O sea, Jodorowsky no vivió en Chile en esa época. No. Pero si tú tomas la referencia de la plaza, y si no me equivoco es la Plaza de México, esas referencias son golpe de Estado de Chile. No sé si tú conseguiste percibir. Sí, como los cuerpos amontonados, la cantidad de sangre, los cuerpos sobre el camión, son imágenes que de alguna manera están en el inconsciente colectivo aquí en Chile. Sí, por supuesto. En Chile, y bueno, y de cierto modo Chile lo estuvo viviendo el año pasado y este año con todas las manifestaciones y la actitud de carabineros con relación a los jóvenes, ¿no? Y a la primera línea. Aprovechando un poco de hacer política, ¿no? Aprovechando la película de Jodorowsky de 73 para hacer un poco de política ahora, ¿no? Es inevitable, es inevitable. Sí, también se sufrió y se sigue viendo una violencia extrema, una represión muy, muy fuerte, directo a los cuerpos y a los ojos de un montón de personas que no necesariamente son... hay muchos primera línea que fueron atacados de esta manera, pero también hay el ciudadano común que también fue atacado solamente por el hecho de manifestarse. O sea, expliquemos, por favor, Connie, qué es lo que es la primera línea. Claro, bueno, desde el 18 de octubre de 2019 acá se empezó a vivir una revuelta social donde miles de personas salimos a las calles a reclamar dignidad, básicamente,
y todos los derechos que nos son negados. Y espontáneamente se armó un grupo que se llama La Primera Línea, que es muy heterogéneo. Son los chicos que están al frente de las manifestaciones con escudos, impidiendo el paso de las fuerzas policiales. Han sido súper criminalizados acá, han sido tratados, porque, o sea, claro, su rol dentro de todo es lidiar ahí cuerpo a cuerpo con carabineros, y es una actividad de choque, pero por esa razón han sido criminalizados. Y hay gente muy, muy, muy diversa y que no son criminales. Básicamente asumieron ese rol de defender la manifestación. Sí. Mencionando que Carabinero es la fuerza policial de Chile, ¿no? Gracias, Connie. Voy a pedir algún comentario más de la película. No, creo que yo ya estoy. Tú como realizadora, ¿qué te pareció el final? Cuando abren esa... Eso ya se ha hecho mucho en el cine, ¿no? Cuando el director dice que esto es la realidad. No, esto no es la realidad. Zoom out, muestren que esto es una película. Eso ya se ha hecho mucho, ¿no? Sí. Igual es interesante como ejercicio porque te descoloca. Pese a que constantemente hay algunos guiños que te dicen como, esta no es la realidad como tú la conoces. Al final, al abrir el espacio, también nos hace pensar en que esto no es la realidad. Incluso Jodorowsky también cuando habla dice, bueno, nos invita como, independiente que uno esté de acuerdo o no, él siempre invita a cuestionar la realidad impuesta, como la realidad oficial, institucional. Lo mismo que decías tú con respecto al ser hombre o ser mujer, por ejemplo, es algo que él también cuestiona constantemente. O sea, él hace un cuestionamiento total de todo. Sí, finalmente, claro, eso es lo interesante, creo yo, como que independiente de que no compartamos todos los detalles de la película o todas las formas de tratarlo, creo que es interesante cómo devela la máquina de la película y cómo también te vuelve a cuestionar nuevamente, te vuelve a decir, oye, bueno, ¿qué es lo que piensas tú? Sí. Y eso es interesante en el sentido de que no hay una sola interpretación para ese final. Sí, es un constante cuestionamiento en toda la película. Parece que te dice, a ver, ¿qué crees tú que tiene que ver esta chica, esta prostituta de 11 años? ¿Y qué opinión tienes tú de estos niños que están viviendo en la basura? ¿Y qué crees tú? Y te empieza, ¿cuáles son tus valores al final? ¿Cuál es tu percepción de la realidad? ¿Dónde te colocas tú en esa situación? Creo que un poco eso. Claro, como de verdad, ¿qué es lo que piensa uno? Y como también pone en jaque algunas creencias, como de, bueno, ¿somos tan católicos como creemos? ¿Y necesariamente somos tan buenos por ser católicos? Por ejemplo, lo que dices tú de los niños en la calle, o sea, como somos tan buenas personas, vemos este tipo de realidades. Yo creo que en ese sentido uno queda también procesando harta información a nivel consciente, claro, o tal vez más inconsciente a través de las imágenes. Vuelvo a la escena cuando están matando a los estudiantes en la plaza. Eso es un espectáculo. Es como los gladiadores en el tiempo romano, el pan y circo, ¿no? Ahí esa imagen es como, mira, esa es la realidad. La realidad es cruda, la realidad es violenta, la realidad, ¿no?
y es súper fuerte cómo se comporta el resto de los personajes que aparecen en la escena. Sí. Como están los cuerpos ahí llenos de sangre, los disparan de todos lados. Y va, y saca fotos. Claro. Y estos personajes también que se ven como más oligárquicos, que van de rodillas, pero no hacen nada, y están matando gente al lado tuyo. Es como, de verdad, no tienen ninguna reacción, es muy fuerte. Sí. Por eso te decía de la realidad es más cruda que la ficción. Es así. Bueno, voy a invitar a nuestros invitados del debate para que entren y hagamos las despedidas. Balbino, Chay y Connie, y ahí cierro con Rosario. Balbino, tú primero. Chay, você então. Vai lá. As últimas considerações, eu não escutei direito. As últimas considerações e a despedida. Ah, sim. Bom, acho que é muito isso mesmo, né? Que a gente falou, essa crítica, a todo momento ele está trazendo esse viés para a gente questionar. E eu acho que é muito para fazer assim a gente sentir mesmo um sentimento ruim vendo essas coisas, né? Porque se a gente ficasse ok, né? Se a gente não sentisse nada de frente para essas cenas, quer dizer que alguma coisa dentro da gente está errada, né? Então eu acho que é esse viés que ele quer pegar em muitas cenas, né? Nessas cenas mais chocantes, assim. Mas é isso, eu gosto muito do Alejandro Jodorowsky, ele é muito, muito simbólico, assim. Eu gosto disso. A sua despedida, Chay? Ah, sim. Obrigada, Lilinho, pelo convite. Estou com saudade de te ver pessoalmente, viu? Se cuidem e precisando aí, me chama de novo que eu venho. Próximo encontro cineclubista. Beleza. Vai ser logo. Balbino. Você tá... Agora estou com som. Bom, é isso, só para... Eu estava aqui pensando, né, a hora que eu vi a Constança e a Chay, diante daquilo, da bobagem que eu falei anteriormente, Qual dela? Vou continuar falando bobagem. Eu acho que, de repente, se a gente quiser esse tema de maneira muito simplificado, de maneira muito, né, muito leve, assista Soul e depois assista Tatuagem, né, o filme brasileiro do Wilton Lacerda, que um trata da espiritualidade e as suas questões, e o outro vai tratar do corpo e as suas questões, né? E a espiritualidade, corpo, não só nesse filme, mas na obra inteira do Jodorowsky, tem um certo paralelo. Então, eu convido a assistirem Soul e assistirem o filme Tatuagem para os próximos filmes do Jodorowsky, que eu acho que, de repente, pode ficar um pouco mais fácil de entendimento. Para além disso, Chico, ó, cadê o coração? Aqui. Chico, não só o Chico, mas o museu e para outras pessoas que tiverem a fim de ouvir as minhas coisas, estou aberto para falar o entendimento dos filmes, né? Então, assim, foi uma honra estar aqui, foi uma honra outras vezes e acho que vai ser uma honra também as próximas vezes que a gente se encontrar para falar sobre cinema, sobre a vida, sobre tudo, né? Porque talvez o Jodorowsky tenha razão numa coisa nesse filme, né? A realidade é muito maior, né? A realidade é muito maior do que se encontra aqui, a realidade é muito maior do que o filme, a realidade é muito maior do que a gente em casa, a vida é muito maior do que você em Goiânia, eu aqui, enfim, a realidade é muito maior, né? Isso ele tem razão e não tiro esse mérito dele. E é isso, estou para jogo para toda vez que eu for convidado, inclusive para essas vezes que eu for provocado, né? Porque eu tenho certeza, Chico, que essa foi uma provocação que você fez com a minha pessoa. Obrigado, Chay, obrigado,
distância, obrigado à chefa Rosana. Estamos juntos aí para outros momentos e outras oportunidades. Obrigado. Obrigado. Constanza, tus consideraciones finales y la despedida. Me estaba pensando en que como Antonio también se está cuestionando sus pensamientos en esta última pasada. Se cumple el objetivo también de la película de seguir procesando y cuestionando. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Ha sido también muy interesante los diálogos que han surgido a partir de la película, de cómo poder analizar nuestras realidades, que son a ratos muy distintas y a ratos actualmente muy parecidas, la realidad de Brasil con Chile. Así que ha sido muy, muy enriquecedor y muy interesante poder compartir puntos de vista el día de hoy con ustedes. Bueno, y también muchas gracias por invitarme nuevamente y feliz también de participar en cualquier otra ocasión donde podamos compartir ideas, educación y referentes de películas. Muchas gracias a todos. Eu vou fechar essa mesa de debate agradecendo ao Museu Antropológico, agradecendo a essa parceria que estamos construindo com o Balbino, com o Cineclube Alice Veiga, com esse carinho do Cineclube Cabelo Duro, que a gente está sempre aí. Chay foi minha aluna com 15 anos, Chay? Sim, foi 16, né? 16, né? Uhum. Então, agradeço a todos, agradeço quem está assistindo. Eu acho que o debate cumpriu uma função que é justamente o questionar. Questionar a nossa realidade. Agora que estamos esperando a vacina, que algum dia chegará, espero que possamos, aquilo que eu mencionava, ter magia, amor, poesia e cinema na nossa vida. Muito obrigado e até a próxima. Rosana? Muito obrigada. Em nome do Museu Antropológico, eu agradeço a presença de todas e todos, ao professor Lilo, a Constança, ao Antônio, a Chay, todos que estiveram aqui presentes. Eu vi aqui o Cineclube América Nuestra e o Cineclube Provocação, né? Bastante participativo sempre. Aguardo todas e todos para a semana que vem, então, na continuação do nosso ciclo. E aqui no link tem o nosso formulário para emissão de certificados. Então, quem ainda não preencheu, pode preencher aqui ao lado. Então, até semana que vem. Lembrando que todos os links já estão disponibilizados aqui na descrição do vídeo. Então, para assistir o próximo filme, já dá para acompanhar aqui embaixo. Muito obrigada a todos e até a próxima.